Manso e humilde, Danny Ortland. O coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Capítulo 2. O seu coração em ação. Teve compaixão deles. Mateus 14:14. O que vemos Jesus declarar em palavras em Mateus 11:29, nós o vemos provar em ações vez após outra em todos os 4 evangelhos. O que ele é, ele faz. Ele não pode agir de outra maneira. A sua vida comprova o seu coração. Quando o leproso disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, Jesus imediatamente estendeu a mão e o tocou, pronunciando as palavras: quero ser purificado. Mateus 8:2-3. O verbo querer, tanto no pedido do leproso quanto na resposta de Jesus, corresponde à palavra grega para anseio ou desejo. O leproso perguntou qual era o desejo mais profundo de Deus, e Jesus revelou o seu desejo mais profundo, curando-o. Quando um grupo de homens traz seu amigo paralítico a Jesus, Jesus mal espera que eles digam o que querem. Vendo a fé que possuíam, Jesus disse ao paralítico: ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Mateus 9:2. Antes deles abrirem a boca para pedir ajuda, Jesus não conseguiu se segurar. Palavras de segurança e conforto lhe escaparam. Viajando de cidade em cidade, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Então, ele os ensina e cura suas enfermidades. Mateus 9:35. Ao simplesmente ver a miséria das multidões, a sua piedade se acende. Essa compaixão se manifesta abundantemente mais de uma vez no ministério de Cristo, levando-o a curar os doentes. Teve compaixão dela e curou os enfermos. Mateus 14:14. Alimentar os famintos. Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo. Eles não têm o que comer. Mateus 15:32. Ensinar as multidões. Teve compaixão dela e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6:34. E enxugar as lágrimas dos enlutados. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse: não chores. Lucas 7:13. A palavra grega para compaixão é a mesma em todos esses textos e se refere mais literalmente às entranhas ou vísceras de uma pessoa, uma maneira antiga de se referir ao âmago de alguém. Essa compaixão reflete o que há de mais profundo no coração de Cristo. 2 vezes nos evangelhos lemos que Jesus não aguentou e chorou. Em nenhum dos 2 casos ele está triste por causa dos seus próprios problemas. Em ambos os casos é por causa de outras pessoas. Em um é Jerusalém, Lucas 19:41, e no outro é por seu falecido amigo Lázaro, João 11:35. Qual era a sua maior angústia? A angústia dos outros. O que fazia o seu coração transbordar de lágrimas? As lágrimas dos outros. Vez após outra, são os moralmente nojentos, os socialmente desprezados, os inexcusáveis e indignos que não só recebem a misericórdia de Cristo, mas são a quem Jesus mais naturalmente se inclina. Como seus inimigos disseram, ele é amigo de pecadores. Lucas 7:34. Quando vemos os evangelhos como um todo e consideramos a descrição completa de quem Jesus é, o que mais se destaca? Sim, ele é o cumprimento das esperanças e anseios do Antigo Testamento. Mateus 5:17. Sim, ele é aquele cuja santidade faz com que até seus amigos se curvem de medo, cientes da própria pecaminosidade. Lucas 5:8. Sim,
Ele é um mestre poderoso, cuja autoridade superava até as dos doutores do seu tempo. Marcos 1:22. Diminuir qualquer um desses aspectos é violar a vital ortodoxia histórica. Mas a nota dominante que ressoa em nós depois de lermos os evangelhos, o elemento mais vívido e mais arrebatador de sua descrição é a forma como o Santo Filho de Deus alcança, cura, abraça e perdoa aqueles que menos merecem, mas que verdadeiramente o querem. O puritano Richard Sibbes colocou dessa forma: quando Cristo viu as pessoas na miséria, suas entranhas se comoveram dentro dele. As obras da graça e da misericórdia de Cristo primeiro passaram por suas entranhas. Isso é, tudo que Jesus fez, ele fez por amor e graça e misericórdia. Mas então Sibbes se aprofunda mais. Ele o fez interiormente a partir de suas entranhas. O Jesus descrito para nós nos evangelhos não simplesmente nos ama, mas também é amor. As suas afeições misericordiosas fluem do íntimo do seu coração como os raios de luz fluem do sol. Mas e o lado mais duro de Jesus? J. Parker certa vez escreveu que uma meia-verdade, se disfarçar de verdade completa, se torna um total inverdade. Esse ponto é especialmente sensível quando tratamos da revelação bíblica sobre Cristo. As heresias da história da Igreja não são caracterizações completamente erradas de Jesus, mas simplesmente enviesadas. As controvérsias cristológicas dos primeiros séculos da era cristã afirmavam toda a doutrina cristã básica, exceto um único elemento vital, às vezes a verdadeira humanidade de Cristo, às vezes a sua verdadeira divindade. Corremos o risco ao falar do coração de Cristo de negligenciar a sua ira, de extrair um lado de Cristo e negligenciar o outro. Talvez para muitos de nós o risco seja mais sutil que a heresia explícita. Podemos ser completamente ortodoxos na nossa teologia, mas gostarmos, por uma série de motivos, mais de um aspecto de Jesus que de outro. Alguns podem ter sido criados numa casa cheia de regras rígidas que os sufocava como uma impressão insuportável de nunca serem bons o suficiente. Assim, a graça e a misericórdia de Cristo se tornam mais atraentes. Outros podem ter crescido num ambiente caótico, de cada um por si, de modo que a estrutura e a ordem de uma vida moralmente limitada, segundo o mandamento de Cristo, sejam de especial interesse. Outros podem ser duramente maltratados por quem deveria protegê-los e anseiam pela justiça e retribuição do céu e do inferno para endireitar todas as injustiças. Ao focarmos no afetuoso coração de Cristo, como podemos garantir que estaremos crescendo no entendimento saudável de todos os conselhos de Deus, tendo uma visão abrangente e, portanto, balanceada de quem Cristo é? 3 comentários são necessários aqui. Primeiro, a ira de Cristo e a misericórdia de Cristo não se contradizem, como se fosse uma gangorra, onde uma desce à medida que a outra sobe. Pelo contrário, as duas descem e sobem juntas. Quanto mais passamos a entender de verdade a ira justa de Cristo contra toda o que é mal dentro e fora de nós, tanto mais passaremos a entender a sua misericórdia. Em segundo lugar, ao falar especificamente do coração de Cristo e o coração de Deus no Antigo Testamento, não ficaremos presos no espectro ira-misericórdia. O coração dele é o coração dele. Quando falamos do coração de Cristo, não estamos falando de um atributo tão importante quanto os outros. Estamos perguntando quem ele é lá no fundo, o que é mais natural vir dele. Em terceiro lugar,
estamos simplesmente buscando seguir o testemunho bíblico ao falar do afetuoso coração de Cristo para os pecadores e sofredores. Em outras palavras, se parece haver algum senso de desproporção na descrição bíblica de Cristo, então que sejamos igualmente desproporcionais. Melhor ser bíblico do que ser artificialmente equilibrado. Ao longo do restante desse estudo, retornaremos à questão de como encaixar o coração de Cristo com suas ou com as afirmações bíblicas que não parecem compatíveis. Mas os 3 pontos acima sempre devem estar em mente. Resumindo, é impossível o afetuoso coração de Cristo ser celebrado demais, superestimado ou exagerado. Ele é imperscrutável, mas é facilmente negligenciado e esquecido. Pouca força extraímos dele. Não estamos deixando de lado os aspectos mais duros de Jesus ao falar do seu coração. O nosso único objetivo é seguir o testemunho da obra bíblica, ao nos aprofundarmos em quem Jesus surpreendentemente é. Por fim, se as ações de Jesus refletem quem Ele é, e lá no fim, não podemos evitar a conclusão de que a própria pecaminosidade que Ele veio desfazer é o que mais irresistivelmente o atrai.